ele acontece em toda a Grande São Paulo, e eu sou um dos curadores das empresas que participam. E a Porsche não poderia faltar nesse trabalho, porque acho que de todas as empresas de engenharia que eu conheço, é a mais inovadora. E não é porque eu estou aqui, não, mas dentro da experiência do evento, a gente tem feito grandes coisas que vocês vão conhecer com mais detalhe aqui com outros colegas que vão falar com vocês, mas a gente está fazendo movimentos bastante significativos para a inovação, e a gente tem que falar disso para todo mundo, para que todo mundo conheça e sinta a grandiosidade de tudo que está sendo feito. A CIA Makers está aqui na Porsche utilizando a metodologia Design Thinking para estruturação de prédios. Então, nós estamos trabalhando todas as fases do Design Thinking, desde a imersão, a ideação, a estruturação de prototipação, para poder abordar a criação dos prédios e de tudo que envolve a engenharia e o urbanismo de uma forma estruturada e trazendo uma metodologia tão inovadora e utilizada no mundo inteiro. Então, para quem quiser saber mais detalhes de qualquer coisa que nós falarmos aqui hoje, pode nos procurar na saída, nos bastidores, estaremos à disposição, porque os nossos momentos juntos aqui estão longe de esgotar tudo que a gente tem para falar sobre tudo que a gente está fazendo. Então, aproveitem, sintam-se acolhidos e não percam a oportunidade, porque vocês fazem parte disso, vocês que estão dentro e vocês que estão fora, que também estão utilizando tudo que a gente está fazendo, tá? E para começar, a gente vai fazer um exercício aqui em 2 minutos. Eu vou pedir para vocês, na medida do possível, é claro, fazerem duplas com pessoas que vocês não conheçam ou que vocês pouco interagem. Por favor. Vamos sair de trás então? Ó, vocês estão aí de migué, hein? Tô vendo ninguém levantando. Já achou aí uma pessoa que você não conhece, eu acho. Tá certo. Legal. Se dividam em duplas, por favor. Isso aí. Mas muito bem, pessoal. Agora eu vou dar aí cerca de 2 minutinhos. Toda vez que eu ou qualquer outro palestrante precisa de silêncio, a gente vai levantar as 2 mãos. E aí vocês também levantem e fiquem quietinhos, beleza? Seguinte, agora vocês estão em dupla, eu quero que vocês se apresentem e que vocês contem um pro outro o que vocês mais gostam na cidade de São Paulo. Podem começar.
Muito bem, a bagunça mais organizada que eu já vi. E aí, pessoal, o que rolou aí? Quem pode falar o que pensou? A gente falou aqui um pouquinho sobre a diversidade. A diversidade da cidade? Mas de qualquer coisa, né? De tanto a diversidade cultural, pessoas, religião, gastronomia, arquitetura, de tudo, né? São Paulo é rico por conta da diversidade que tem. Eu fiz o exercício com o Caê e eu até falei pra ele que o que mais me encanta é que todos os dias eu posso conhecer alguma coisa nova. Seja um lugar, uma comida, uma pessoa, um evento, sei lá. Alguém falou alguma coisa diferente? Estão tímidos, me parece. Muito bem. Bom, sejam todos bem-vindos de novo. E agora acabamos de conhecer outras pessoas um pouquinho mais também. E eu passo a palavra para a nossa head de inovação aqui da Porte, a Aline. Palmas para ela, por favor. Bom dia, pessoal. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Aline, faço parte da equipe da Porte Engenharia e Urbanismo. Em nome dela, eu queria agradecer a presença de todos vocês e agradecer o convite para a gente participar da São Paulo Tech Week, que é uma das maiores, se não a maior, feira de inovação e tecnologia da América Latina. Que traz um cenário ideal para a gente falar um pouquinho do trabalho diferenciado que a Porte vem fazendo desde sempre, por ser uma empresa de engenharia e urbanismo, e usando inovação para sempre buscar melhoria nas entregas que a gente faz para a cidade. Porque no nosso propósito a gente acredita muito no desenvolvimento humano através da transformação urbana. Quando a gente fala de inovação, a gente sabe a importância da gente ter um olhar um pouquinho mais curioso, mais cuidadoso, mais atento ao que está acontecendo não só no nosso mercado, mas no mercado do mundo todo. Né? O que está acontecendo no mundo? E é por conta desse nosso propósito e desse olhar que a gente está trazendo uma inovação no processo de desenvolvimento de produtos em parceria com a empresa Lauer, que é uma inovação que já vem sendo absorvida nos países da Europa, mas é uma novidade no Brasil. E para que essa inovação seja feita de uma forma estruturada, a Porte implantou um novo setor, que é o setor de ciência urbana, que vai garantir que a gente traga essas melhorias nas entregas para a cidade e, consequentemente, para as pessoas. Eu vou chamar o Caê, Carlos Eduardo, que é um arquiteto, cientista urbano e cofundador da Lauer, para explicar melhor essa inovação que já tem sido feita na Europa e está aqui pela primeira vez no Brasil. Tá bom? É isso. Bom dia. Bom dia. Bom, primeiro eu queria agradecer ao pessoal do Felipe e da CMakers pelo convite, né, de participar do São Paulo Tech Week. Também ao pessoal da Porte, que me abriu as portas lá atrás, alguns meses atrás, e agora também estou tendo esse tempo, essa oportunidade valiosa de mostrar um pouco do que a gente tem feito aqui em São Paulo. Então eu fico bastante feliz de poder participar desse processo. Quem me conhece há um tempo sabe que eu tenho meio esse romantismo de eu estou morando há mais de 6 anos, 5 anos fora do Brasil, e eu sempre fico nessa busca, por que a gente não pode intensificar esse intercâmbio das coisas que estão acontecendo lá fora com o que acontece aqui no Brasil, porque no fim não tem muita diferença, é só uma questão de tempo, eu acho, na minha opinião. Então eu fico muito feliz de poder participar disso aqui em São Paulo, que é a minha cidade, e de ter vocês aqui com a paciência de me ouvir. Vou tentar fazer vocês não dormirem, né? Acho que foi muito legal essa conversa com o Felipe, porque a gente estava falando aqui que eu mais gosto de São Paulo. Eu falei, eu gosto mais dessa bagunça aqui, que a gente reclama tanto, mas quando está fora daqui é tudo tão certinho, funciona tão bem que nem um relógio, que faz falta essa bagunça que a gente tem aqui em São Paulo, essa diversidade toda de coisas que acontecem. Então é um pouco disso que eu acho que
faz o coração bater mais forte quando eu posso falar aqui em São Paulo, eu fico feliz. Bom, eu vou me apresentar um pouco, algumas pessoas me conhecem, né? Meu nome é Carlos Eduardo, mas podem me chamar de Caê também. Eu sou arquiteto urbanista de formação, eu me formei na Mackenzie, fiz parte do meu curso em Eindhoven, na Holanda, na cidade da Philips, e eu participei muito tempo aqui no Brasil em vários projetos como arquiteto urbanista, né? Meu pai sempre falava para mim, pô, tenta aumentar o seu espectro de trabalho para entender o mercado, fazer o máximo que der para fazer. E eu sempre fui tentando rodar por aí, então fiz bastante projeto de reforma, fiz projeto do Walmart, fazendo varejo, viabilidade para varejo, depois trabalhei 2 anos na Coab com moradia de habitação social, fiz projeto pra caramba no Bororé, Grajaú, Cidade de Tiradentes, fiz muita coisa por aí e foi uma escola muito legal participar de tudo isso. Eu participei de um projeto na época da Marta, né, aspectos políticos à parte. Foi muito legal porque a gente chamava Morar no Centro e Viver Melhor. A gente requalificou os conjuntos habitacionais através do paisagismo, um pouco de acupuntura urbana, né, que o Jaime Lerner fala tanto. O pessoal tentou implementar aqui, então foi muito bacana conhecer muito dessas São Paulos que a gente tem. E aí, no final das contas, eu acabei caindo no mercado imobiliário, onde eu passei mais de 8 anos trabalhando na MCA Arquitetos, que é uma história de arquitetura de São Paulo, e eu peguei bem essa fase do boom imobiliário, todo mundo, os incorporadores fazendo projeto pelo Brasil inteiro, e aí eu tive a chance, estava conversando até com o Rocha, fazer também projetos em Manaus, Belém, Curitiba, né, enfim, e rodar o Brasil e falar, bom, qual o Brasil que a gente está falando, né? São vários Brasils. E, enfim, tudo isso para dizer que aqui é a minha escola e essa vivência que eu tive, aprendi muito, amadureci muito e acho que eu sempre fiquei contaminado e querendo trazer inovação para o setor imobiliário, mas também pensando como a gente pode desenvolver lugares melhores, né? Seja um edifício, seja uma cidade, e acho que isso tem muito a ver com o que a POT faz, de transformar aspectos humanos através das questões urbanas, que é uma coisa que me toca muito desde o começo das nossas conversas. Acho que disso vem muita sinergia, também é muito do que eu acredito. Depois desse tempo todo no mercado, eu fiz até um MBA em economia na GV, foquei em economia urbana, mas eu achava que precisava me reciclar um pouco, eu acabei indo parar em Viena, quase que por acaso, assim, eu fui achar um curso que cabia no meu bolso, que fosse rápido e que fosse de estratégias urbanas, porque eu queria entender um pouco desse processo que eu vivi nos 8 anos no Brasil, porque os projetos que eu participei eram sempre projetos muito grandes no Brasil, eram projetos urbanos e não só de arquitetura. Então eu falei, poxa, talvez seja o momento de refletir e entender o que é trabalhar na escala urbana, que eu acho que é um desafio de muita gente aqui, de várias maneiras diferentes, mas todo mundo lida com isso, né? Como articular coisas na cidade, ou articular com a cidade. E aí eu caí em Viena, nessa Universidade de Artes Aplicadas de Viena, que é uma faculdade muito disruptiva nessa parte de tecnologia, vários escritórios de arquitetura pioneiros aí, tem o escritório da Zaha Hadid, que é uma arquiteta super conhecida, do Greg Lin, vários desses caras aí, superstars, eles têm o escritório deles e eles usam a universidade como um laboratório de inovação e muita coisa de tecnologia, assim. Eu quase desisti quando eu cheguei lá, porque eu não sou um cara de tecnologia, assim, não tenho esse apreço, eu não tinha a princípio essa coisa com a tecnologia, até sempre tive um pouco de aversão a isso. E, enfim, só contando um pouco de causa da minha história para não ficar tanto um alien aqui. E aí eu acabei indo um pouco em frente e tentar entender como é que dá para usar a tecnologia a nosso favor, de alguma forma. Tem muita gente fazendo isso, eu sou mais um. Participei de um processo muito legal com o pessoal do MoMA de Nova York e do MAC de Viena, nessa pesquisa, que é uma pesquisa muito bacana sobre o crescimento exponencial das cidades pelo mundo. Então eles elencaram várias cidades para mapear como o crescimento ocorre de uma forma orgânica, quase que descontrolada. Eu participei desse grupo com o escritório francês em Hong Kong e, assim, muito legal, aprendi pra caramba, porque a gente vê que cada lugar tem a sua peculiaridade, a gente tem que respeitar isso muito e tentar navegar dentro desse contexto. Não dá muito para importar um modelo pronto, né? Enfim. Também acabei tendo contato com o pessoal na Holanda, onde eu estabeleci uma parceria de trabalho longa com o pessoal da Posa Maxman, uma escritório de estratégias urbanas, que é interessante, eles surgiram na crise também, naquela crise de 2008, todas as empresas também quebraram lá e os escritórios tiveram que se reinventar e eles começaram a fomentar o processo de desenvolvimento urbano
nas cidades da Holanda. Então, um processo que eles chamam de reactivate. Lá, os escritórios também foram se reinventando e assumindo um papel mais ativo no processo de transformação urbana. E, no final das contas, depois de todo esse processo, eu acabei indo parar na China, onde eu trabalhei nesse escritório também. É um escritório muito grande, é um escritório MAD. Eu não conhecia antes esse escritório, achava que era um escritório americano ou europeu que tinha um braço na China. Depois que eu fui descobrir que é um escritório chinês que tem braços pelo mundo. Vai ser um pouco de um preconceito meu até de achar que aquela coisa, produto chinês, não sei o que, coisa que não. Todo mundo fala muito do Vale do Silício e tal, eu sempre brinco, se quiser falar de inovação é bom passar pela China antes e passar pela China da China, que é Pequim, onde eu fiquei lá há um tempo e onde os caras estão anos-luz assim, em vários aspectos de inovação, porque eles sabem tudo o que está acontecendo pelo mundo e a gente sabe muito pouco do que está acontecendo lá. Então acho que isso é pelos aspectos todos políticos, né? Mas foi uma escola participar desse processo com eles. Eu participei desse projeto especificamente, que é um projeto em Nanjing. Eu participei de outros também, mas esse é o projeto que eu acho que é o mais legal. É um projeto de urbanismo híbrido, que eles chamam, que é um conceito que mistura arquitetura, urbanismo, tecnologia e natureza. Então é muito legal porque é um projeto super inovador em vários aspectos. É totalmente IoT, que todo mundo fala, né? Dirigido por Data. O processo de projeto foi todo via BIM. Esses montantes verticais, por exemplo, já tem sensorização para recebimento de drones para fazer entrega em cada andar. Enfim, tem muita coisa. Tem urban farming nas coberturas, que são essas... tem algumas coberturas verdes que já tem esse conceito de urban farming. Então, que se produz alimento nesse empreendimento, alimenta o próprio empreendimento, não totalmente, mas parte dele. Enfim, tem muita questão de tecnologia que mistura esses conceitos de arquitetura, urbanismo, tecnologia e natureza. E é um case muito legal em Nanjing, chama Himalaias esse projeto. E aí depois disso eu acabei voltando para a Europa, que eu fui convidado para começar um doutorado na Universidade Técnica de Viena, e também a começar a dar um curso lá de mapeamento digital urbano, que é uma coisa que eu venho desenvolvendo desde o meu mestrado alguns anos atrás. E hoje eu dou aula lá na Universidade Técnica de Viena, nesse departamento que é o ATTP. Ele é uma joint venture da TU Viena com a ETH Zurich, né, que é o Instituto Suíço de Tecnologia, que é um instituto pioneiro de pesquisa de tecnologia e inovação na área da construção civil e urbanismo. Estou no segundo ano, vou entrar no terceiro ano agora, talvez ano que vem, de cursos. E nesse meio tempo eu fundei a minha empresa, que é a Lauer, que é uma empresa de Urban Data Science, mas falando português, claro, é uma empresa de ciência urbana, que na verdade é uma empresa de pensamento urbano, desenvolvimento urbano. E eu tenho feito trabalhos na Europa em parceria com o pessoal da Holanda, em Viena, e agora, graças a algumas empresas pioneiras, como principalmente a Porsche, que me abriu as portas e hoje é a única empresa que está trabalhando com isso dessa forma aqui no Brasil e em São Paulo, eu estou tendo a chance de ver algumas coisas que eu só vi antes lá acontecerem aqui e eu fico muito feliz com isso. Não porque sou eu, mas porque eu acho que é legal a gente sempre incrementar um pouco esse debate, né? Porque trabalhar com cidade é muito complexo. E falando em complexo, hoje a gente vive nessa era da complexidade, no final das contas, ou das complexidades. Não dá nem mais para definir, porque é tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo que eu acho que é o desafio da nossa nova era, lidar com essas complexidades todas, né? Seja do corpo humano, da mente humana, né? O Felipe, que é psicólogo, ou seja das cidades que a gente vive, sempre são cenários complexos. E é nisso que eu acho que a gente tem que investir e encontrar caminhos para navegar dentro desse universo. Para mim, esse é o melhor exemplo de complexidades, né, que a gente vive. Se a gente pegar desde o início do globo terrestre, né, desde que o mundo existe, antes dos seres humanos ocuparem esse planetinha aqui, todos os sistemas naturais produziram uma quantidade de energia X aqui, nessa forma. Se a gente pegar os últimos 40 anos, desde a existência humana, equivalem aos 40 bilhões de anos anteriores. Então, assim, o nosso impacto no mundo é muito intenso, né, da espécie humana. O que a gente produz aqui hoje é muito, muito, muito assim, exponencial. As transformações, nós somos a espécie que mais transformamos o planeta, né, em 40 anos. Então, todo mundo chama da era antropocênica, um pouco isso. A gente vive um pouco nessa era, quer dizer, qual é o nosso papel nesse mundo, no final das contas? Acho que esse é o maior exemplo de complexidade desse.
né? Como é que nós estamos transformando o mundo? E claro, se a gente começa a olhar isso um pouco em números, até assusta. Antigamente, isso é um dado divulgado recentemente, mas essa curva antes ela vinha aqui, não sei se alguém chegou a ver, ela vinha aqui e despencava em termos de crescimento populacional no mundo. E eles fizeram uma revisão agora e essa curva se estabilizou lá em cima, né? Aqui na Ásia está diminuindo um pouco, mas já tem gente pra caramba lá, então isso não representa tanto. Agora, se a gente olhar o resto, a gente vai ocupar esse planeta de uma forma muito populosa e muito intensa, porque isso tende a se estabilizar lá em cima e não a decrescer. Claro que isso tem muita futurologia envolvida, mas é um indicador interessante de refletir. E pensando nesse crescimento populacional, não dá para desassociar isso da ocupação urbana, porque tem vários dados e os assim, mais consistentes que eu encontrei dizem que hoje a gente já tem mais de 55% da população vivendo em cidades pelo mundo. No Brasil isso até é muito maior, a gente tem mais de 80% já aqui hoje, e em 2070 a gente vai chegar em 88% vivendo em centros urbanos, que eu nem sei se dá para chamar mais isso de cidade no final das contas, porque ou de metrópoles. Eu acho que no final das contas o mundo virou uma grande cidade ou uma grande zona urbana, e a espécie humana, na verdade, também se tornou uma espécie urbana hoje. O que é legal disso também é pensar o outro lado. O Hein Koolhaas, que é um arquiteto urbanista holandês, hoje ele está direcionando todas as pesquisas dele, na verdade, para entender o que está acontecendo fora da área urbana. O que acontece com essa área que seria uma área rural? Porque a gente trata muito das cidades, mas e o resto? Então é interessante também fazer esse contraponto de pensar o que vai acontecer com o resto fora desse núcleo urbano. E não bastando tudo isso, né, que já é bastante complexidade, a gente vive numa era hoje que todo mundo fala, né, que a gente já passou pela essa era da revolução da informação, e a gente vive hoje numa transformação ubíqua, e uma delas é a transformação digital. Quer dizer, uma transformação que começou e não tem muita hora para acabar e está acontecendo em todo lugar e a todo momento. Eu gosto muito desse filósofo francês, que é um cara que eu não conhecia, e ele é um pouco o cara que é o papa dessa discussão toda da revolução da informação, que está por trás dessa história toda de Big Data, e ele discute vários conceitos de cibernética, e ele fala um pouco isso, que hoje, na verdade, essa história da transformação digital, ou da informação, ela já virou parte da nossa natureza humana. A gente já virou quase que um sentido primário, universal, humano, né? Porque já faz parte da nossa natureza. Até quando a gente fala de inteligência artificial, eu fico sempre questionando, mas é artificial se ela também foi produzida pelo homem, ou será que é uma inteligência estendida, humana, já que isso faz parte da nossa natureza? E eu acho muito interessante os conceitos que ele aborda, e ele trata muito dessa questão dessa transformação ubíqua. Eu nem sei se é mais indústria 4.0, eu acho que é uma indústria X que a gente vive hoje, enfim. E é um pouco disso, né? Essa curva, ou essas curvas mostram um pouco essa história. Porque tem muita coisa acontecendo, quando a gente fala de Smart Cities, ou de Big Data, Internet das Coisas, isso faz parte de uma onda muito mais longa, ou de várias ondas que se cruzam e vão se misturando, e a gente não sabe muito bem onde isso vai acabar, ou se vai acabar, e é muito difícil trabalhar com isso. E é bom sempre ver que é um pedacinho pequeno, né? O Big Data é uma coisinha nisso tudo. E quando a gente fala de Big Data, eu sempre acho que é mais legal mostrar um pouco do Big Data do que explicar o Big Data em si, porque Big Data, claro, tem muita informação, a todo momento, informação consistente sobre tudo, né? Em alta velocidade. Mas eu acho que quando a gente olha o Big Data, fica um pouco mais claro. Essa imagem no fundo da tela é uma fotografia de um instante do fluxo de informações do Google Analytics. Produzir isso em um dia. Então, aonde isso vai parar? E é engraçado, porque 90% desses dados que a gente também produz, eles foram construídos nos últimos 2 anos. Então, são dados muito recentes que a gente começou a ter acesso, começou a lidar com tudo isso. E aí, eu acho que a gente precisa encontrar caminhos de usar esse dado de alguma forma consistente, produtiva, que agregue valor, não como uma resposta imediata, mas como uma plataforma de desenvolvimento. Essa imagem, no fundo, também é legal, porque é uma simulação que o pessoal fez mapeando esses fluxos de pagamento via token, né, de Bitcoin, essas coisas todas. E cada bolinha dessa, que parece uma bolinha de gude, é uma pessoa. Então é o comportamento de compra, de venda de uma pessoa através de Bitcoins. Então cada pessoa vira um mapa
e eles começam a estabelecer padrões de comportamento, de compra, e são dados vivos, né, que todo mundo hoje chama já de hyperdata, nem mais de big data, porque são dados que também são dados não estruturáveis, que o pessoal chama. Eles estão acontecendo a todo momento, você não consegue mais estabelecer modelos de classificação desses dados, porque eles são dados vivos, né, dados dinâmicos. E aí, dentro desse pacote todo, é o que eu sempre me questiono. Na verdade, a tecnologia não é mais muito uma escolha, sabe? Eu vou usar, não vou usar, não. Acho que é uma condição hoje, quase como uma outra gravidade. A gente tem que encontrar caminhos de usar essa condição a nosso favor, e eu acho que tem muitas maneiras de fazer isso. Eu não acredito em mágica, eu não acredito muito em uma abordagem tecnicista, mas acho que a tecnologia pode contribuir muito se a gente souber usar. E a questão é, se a gente tem tantos dados disponíveis em vários setores, por que a gente desperdiça esses dados, no final das contas? Essa é a grande questão. No setor imobiliário, por exemplo, ou no desenvolvimento urbano, o próprio poder público hoje, em São Paulo a gente tem muito dado disponível, mas a prefeitura não abre tudo, apesar do GeoSampa ser super estruturado. Eu acho que tem dados, por exemplo, da própria CETESB, que poderiam ser mais divulgados nos países, mas a gente vai chegar lá. Eu só acho que é uma questão da gente não desperdiçar os dados que a gente já tem, ainda que os dados não sejam 100% prontos. Acho que dá para a gente usar e avançar. Até porque tem uma questão que já se discute desde a década de 80, que um cara que eu gosto pra caramba, chama Cedric Price, um arquiteto, ele falava sempre isso, né? A tecnologia é a resposta, mas qual que é a pergunta mesmo? Assim, querendo dizer, se você não souber o que você quer perguntar, não adianta, você pode ter a melhor ferramenta na tua mão, e a resposta, você pode ter a melhor tecnologia smart, né, que todo mundo chama tanto, e a resposta vai ser errada, porque se você não souber o que você quer, tudo fica muito fragilizado. Isso é uma coisa que já se discute desde a década de 80. Então os problemas vão se reinventando também e se repaginando, né? A gente vai sofisticando os próprios desafios. E eu acredito muito que a expertise humana, né, é insubstituível, o nosso know-how, isso tudo eu acho que não vai sair de cena nunca, porque o ser humano é quem toma a decisão e é a espinha dorsal de tudo isso que a gente faz. A tecnologia é só uma ferramenta que tem que ser usada a nosso favor. Agora, eu acho que também dá para melhorar o nosso feeling. Se a gente pode usar isso a nosso favor para melhorar o nosso feeling, seja no desenvolvimento imobiliário, seja no pensamento urbano, seja na nossa vida, eu acho que a gente pode explorar isso, pelo menos tentar investigar o que dá para fazer com isso. E aí é um pouco desse conceito que eu tenho trabalhado nos últimos anos, essa ideia de tecnosofia, que é um pouco usar a tecnologia não como uma ferramenta, mas como um instrumento, porque o instrumento cada um afina da maneira que quer, apesar de saber ter uma técnica para usar, e é um instrumento que aumenta a nossa capacidade cognitiva, um pouco que já se faz em outros setores, na medicina, né? Lá na Constru Digital, o pessoal que eu participei recentemente, o pessoal mostrou na Microsoft os casos de inteligência artificial usados na medicina para diagnóstico, o quanto isso aumenta a precisão dos diagnósticos. Mas, claro, por trás disso precisa ter um médico muito competente, com muita vivência, muito experiente, para que essas duas coisas conversem. E é um pouco isso, né? É entender como a gente pode encontrar uma zona de acomodação homem e máquina, ser humano e máquina. Não ser humano versus máquina, que eu acho que é uma visão mais distópica, né? Que a gente começa a discutir ser humano versus máquina. Eu vou perder meu emprego como arquiteto se tiver um algoritmo que faz estudo de viabilidade. Eu acho que não é por aí. Surgiu o AutoCAD, os escritórios de arquitetura continuaram fazendo projetos. Eu acho que é só uma questão de se transformar e entrar nessa onda e saber como surfar essa onda de uma maneira conveniente, talvez, para cada um. E tudo começa um pouco disso. Acho que existem várias realidades e o ser humano sempre tem uma ambição. Seja no negócio, seja na vida, a gente tem uma ambição sobre essa realidade. E hoje a gente acaba tendo pelo menos um tripé. Você tem realidades simplificadas, que basicamente é uma realidade geométrica, que é o que o ser humano percebe. Você tem uma realidade ampliada, que é o que a gente não consegue perceber, mas a gente consegue de uma coisa identificar. E você tem uma realidade, ou várias realidades complexas, que a gente não consegue nem perceber, mas a gente tem condições de saber que elas existem, no final das contas. E aí é o que eu acho que a tecnologia nos ajuda. Porque isso a gente faz muito bem hoje já. A gente usa o feeling, a expertise, para encontrar respostas. Só que elas são respostas muito baseadas no que a gente já sabe. Na nossa memória, nas coisas que a gente já viveu. E aí a gente usa já a pesquisa para encontrar novas respostas, ainda dentro desse universo. A gente já usa dados para produzir esse tipo de alternativa. Só que elas vêm sempre do passado e elas são respostas por enquanto. E quando a gente começa a lidar com essas realidades complexas, a nossa própria
cognição, que é super poderosa, também se torna um obstáculo. E aí, para passar esse obstáculo, a gente precisa de ajuda. E nesse caso, os algoritmos, que todo mundo fala tanto, eles nos ajudam, porque o Big Data nada mais é um pouco do que uma fotografia de realidades complexas, traduzidos em data. E no final das contas, os algoritmos nos dão acesso a essa outra dimensão. E isso, de alguma forma, começa a fomentar outras respostas que a gente ainda não tinha percebido. Então a gente começa a ter alguns insights que a gente não percebe, mas que a gente já começa a saber que eles existem, né? E essa história do Hyperdata vai um pouco além disso, porque a gente não consegue mais usar um instrumento digital algorítmico, a gente tem que usar vários, o que vira uma plataforma, então você tem que usar vários instrumentais para conseguir lidar com esses dados que são dados vivos no final das contas. Agora, isso é muito legal, porque a gente começa a ter acesso a respostas e perguntas que eram desconhecidas, não só a respostas. E isso acho que é o grande valor agregado desse processo todo, que a gente está inventando juntos no final das contas, né? Não sou eu, a Pod, todo mundo. Eu espero que a gente tenha um debate aqui, acho que a gente está inventando um pouco como lidar com isso. E aí, essa história para mim do fake news, ou do real fake, é o maior exemplo dessa história do Hyperdata. A gente já não consegue saber o que é real, o que não é real. Esse filme do Inception, né? Acho que é legal por conta disso. A gente já não consegue mais estabelecer a fronteira do que é de fato real, o que é um desejo seu, o que é um desejo que foi quase que implantado através desses dados que permeiam as nossas vidas, né? no bolso, no pulso, enfim. Isso está por trás do que a gente vive hoje muito, né? Essa história de fake news passa muito pela essa história não do Big Data, mas do Hyperdata, que é uma combinação dos algoritmos com esses dados vivos acontecendo em tempo real. E os algoritmos, no final das contas, o que são algoritmos? Tem infinitas definições, enfim. Eu gosto bastante dessa, que é uma definição até simples, mas que diz que o algoritmo ajuda o ser humano a resolver problemas complexos que sozinhos não seriam possíveis de serem resolvidos, no final das contas. É um pouco isso, eu acho. Eles dão acesso ao ser humano a um mundo de coisas desconhecidas. Mas hoje a gente fala de algoritmo digital. Agora, se a gente voltar para a Grécia Antiga, né, o Thales já tinha trabalhado com um algoritmo que é o relógio de sol. Na verdade, o relógio de sol é um algoritmo gnomônico, que todo mundo chama, que não é nem disruptivo, eles chamam de gnomônico porque ele não só revela um modelo novo, mas ele revela um universo novo. Então, ele usou o algoritmo, aquele palitinho no chão para medir a altura da pirâmide, e ele queria fazer uma simulação matemática para calcular a altura da pirâmide. E, no final das contas, depois de tempos observando, ele viu que além de medir a altura da pirâmide, esse palito gerava sombras no chão, formava como se fosse um 8, assim, aquele símbolo do infinito. Ele falou, isso tem a ver com o tempo. E aí, no final das contas, ele quase que inventou um relógio, ele inventou uma maneira de medir o tempo através de um algoritmo, que não é um algoritmo digital, mas que revelou para ele um outro portal de medir o tempo, de cronologia, quase que por um acidente. Enfim, eu acho que hoje a gente vive nessa área de algoritmos digitais, mas isso não é uma novidade, assim, já aconteceu lá atrás. E aí, lógico, esse algoritmo hoje recente é muito legal, porque a gente consegue simular, inclusive, por exemplo, o que é um buraco negro, né? Se a gente comparar o que foi observado hoje pela NASA e o que um algoritmo gerou lá atrás, alguns anos atrás, tem muita semelhança, né, para a gente olhar uma fotografia de um buraco negro. Então, a gente pode medir o tempo, mas também a gente pode chegar nesse tipo de coisa. Mas isso também já está no nosso dia a dia. Isso aqui também está tudo por trás disso, são os algoritmos com esses dados vivos. Isso é uma simulação de um documentário muito legal, que chama The Cleaners. É um documentário que o pessoal fez, tem muito foco na China, que eles falam o que está por trás da indústria de dados. E isso é uma simulação que eles fizeram para Manhattan, então eles simularam o que seria a dispersão de dados pelo Twitter na região de Manhattan, e qual seria esse fluxo, como seria visualizar esse fluxo, né? E eles montaram essa animação, que é uma animação matemática calculada pela troca de dados, e mostra retrata um pouco esse cenário, esses fluxos de informação, como eles circulam, né, de uma forma caricata, claro, porque é uma animação, mas simula um pouco essa dimensão dos algoritmos que estão por trás do Twitter e dos dados vivos que permeiam a nossa vida, no final das contas. Ou em coisas mais palpáveis, né? Se a gente olhar os números, por exemplo, do Airbnb e do Uber nos últimos anos, a gente vê um pouco do que essas coisas estão fazendo com a nossa realidade e também com as nossas cidades, né? Pensando nos aspectos de mobilidade,
pensando nos aspectos de moradia, né? O que isso representa? Porque esse crescimento é absurdo, esses números não são números mais, eles são números quânticos no final das contas, que é um pouco do que a gente está vivendo hoje. Então não dá muito para fugir dessa realidade, acho que a gente tem que encontrar isso em caminhos para navegar nesse mundo que está acontecendo ao nosso redor aqui. E dados, né, a gente fala tanto de dados que está por trás de tudo, na verdade data é tudo que você pode traduzir em símbolo, né? Não é só número é um símbolo, né? Você pode usar isso como texto, dados, são dados, imagens, a gente esquece que imagem também é data, voz é data, som, tudo, basicamente tudo que pode ser codificado pode ser considerado data. Então acho que também passa pela nossa criatividade, nossa maneira de imaginar as coisas, de como traduzir uma determinada situação em um símbolo para que isso possa de alguma forma ser usado como data. Mas o data sozinho ele não resolve muito, porque ele basicamente ele cria uma ponte, né, ou ele fica circulando entre o que todo mundo fala tanto hoje de softscape, hardscape, né, quando a gente fala de cidades, o que é tangível, intangível, ele cria um pouco ele circula um pouco entre essas duas coisas. Só que você precisa trabalhar esse data para que ele faça sentido, para que essa ponte exista. Senão, o data sozinho ele não tem sentido nenhum. A gente precisa atribuir sentido ao data. E, claro, nesse caso os algoritmos ajudam muito, porque são dados virtuais digitais que a gente está falando aqui em grande volume, em grande velocidade, em alta velocidade. Então, os algoritmos digitais nos ajudam a codificar esse data e depois decodificar isso em informação. Aí é que acho que é o grande valor da história, porque o data sozinho ele é neutro. E aí a informação, sim, ela passa a ser valiosa porque ela tem capacidade de se tornar conhecimento. A partir do momento que você aplica essa informação, seja em qualquer área, na nossa área de desenvolvimento urbano, mas aí sim eu acho que é o grande valor agregado desse processo todo, né? Que tem uma pecinha fundamental por trás disso, né, que é o ser humano. E no final das contas, como essa capacidade toda digital algorítmica se relaciona com o desenvolvimento urbano? Né? Acho que é uma questão que a gente se pergunta, né? Eu quase diariamente fico nesse embate, assim. Apesar de trabalhar com isso, eu sempre fico com um pé aqui e outro ali, porque para manter o senso crítico e não entrar nesse universo de cabeça, porque é muito sedutor, mas a gente tem que ter sempre um olhar de fora para não se contaminar 100% por tudo isso. E aí isso não começou de hoje. É o mais importante de falar, assim, que eu não estou inventando nenhuma roda, que isso já vem sendo discutido há muito tempo. Se a gente olhar as cidades lá atrás, elas já tinham aspectos relacionados à cognição humana. Então tudo era feito baseado na cidade geométrica, na expertise, na percepção. Os situacionistas lá na década de 60, eles já falavam que a cidade é a sua experiência, um pouco do que o Felipe estava falando. O que você vive na cidade é a cidade. E era muito fundamentado na cognição humana. Depois, lógico, vários avanços ocorreram, principalmente o avanço computacional, e aí a gente começou a ter acesso a uma cidade que já é uma cidade não só do que a gente percebe, mas que a gente pode entender e articular coisas através de correlações, enfim, matemáticas, enfim, sociais, e aí a coisa vai além só da nossa percepção e começa a estabelecer uma rede de conexões e de correlações, que é a cidade topológica. E, claro, a partir do momento que essas redes computacionais começam a existir, a gente passa a viver numa era que todo mundo fala que é a era da metacidade. Não é mais uma cidade só que é o que a gente percebe, o que a gente entende, mas é uma cidade que tem um DNA de coisas acontecendo além da capacidade de percepção humana. Que aí a história do Big Data bate muito forte, porque o Big Data é essa plataforma que de alguma forma acomoda esse DNA urbano. E hoje o que a gente está vivendo é um pouco isso, essa história de cidade quântica, que hoje o departamento onde eu dou aula e pesquiso em Viena foca exatamente nessa questão. O que é a cidade quântica hoje? Que não tem nada de esoterismo. A física quântica é um dos braços da ciência mais avançados, na minha opinião, e no Brasil acabou tendo alguma conotação esotérica por algumas zonas de acomodação religiosa, até que eu acho que até tem sentido, mas o que eu estou dizendo aqui é um aspecto mais científico mesmo, de que tudo acontece ao mesmo tempo, tudo está conectado. E uma coisa que acontece aqui no Tatuapé, no Belém, também vai ter reverberação na cidade inteira. Se a gente vê isso nas redes sociais, qualquer coisa que você faz aqui tem um efeito cascata exponencial nas redes sociais, e a gente não tem controle sobre isso. Então a gente está vivendo hoje nessa realidade quântica. E nesse aspecto eu acho que a gente tem que falar mais
de, na verdade, ciência urbana do que inteligência urbana, porque é uma diferença sutil, mas acho que faz mais sentido, porque a gente não tem mais um ser supremo capaz de entender o que está acontecendo na cidade. A gente tem, na verdade, pessoas tentando atribuir sentido a coisas que a gente desconhece, que a gente não consegue encapsular. Se um ser humano falar, eu entendo o que está acontecendo, eu acho que é mentira, porque é muito difícil. O que a gente pode, na verdade, é articular sentido a coisas que a gente ainda não conhece. E aí eu acho que o processo científico faz mais sentido, porque é uma construção de várias pessoas juntas descobrindo coisas, né? E eu acho que é isso, ninguém faz nada sozinho. Então, por isso que eu acho muito legal o que a Porsche está fazendo é muito valioso, de encampar isso, né, na empresa como um pilar estrutural. Isso é muito disruptivo. Cabeça de pessoal lá que eu trabalho na Holanda, sempre fala, a gente está abrindo caminhos aqui no Brasil, a gente não pode ficar sempre com esse estigma de o Brasil. Então acho que a gente tem que remar para frente. E eu vou mostrar um pouco do que eu tenho feito com isso de ciências urbanas com a Porsche, mas também em outros lugares, para tornar um pouco mais palpável, menos chata essa conversa, porque senão fica muito teórico. E assim, isso é um pouco do que eu estava falando. Eu acho que a expertise humana, o know-how, eles estão lá encabeçando tudo. A gente já faz hoje muita pesquisa aqui de mercado, pesquisa boa. A gente estava conversando antes, o pessoal da Urban Systems, o pessoal das próprias incorporadoras tem essas áreas de pesquisa, o pessoal da GEL aqui em São Paulo. São pesquisas muito boas. E isso é muito legal. E o que a gente começa hoje a incrementar aqui, que já se faz lá nos Estados Unidos e na Europa, é um pouco esse pilar dessa pesquisa por máquina, no final das contas, que é uma pesquisa mais neutra. É uma abordagem menos contaminada, menos subjetiva, e que revela alguns insights que em alguns momentos eles vão legitimar o feeling que a gente já tem, e em outras situações eles vão mostrar um caminho que a gente ainda não tinha percebido. E o legal dessa história desse Datascape é que ele fecha um pouco esse ciclo do Softscape e Hardscape. Eles não são mais coisas, não é mais um binário, eles fazem parte, na verdade, de uma coisa que vai se orbitando, assim. Então, acho que tudo isso, esse tripé, é um pouco do que já se pratica lá fora e que a gente está começando a praticar aqui no Brasil, que é muito legal. E aí, eu tenho um outro tripé, que é o que eu estou desenvolvendo nos últimos 5 anos, que começou como uma coisa e foi para outra, e foi para outra, e lógico que daqui a um ano vai ser diferente, porque eu não tenho apego nenhum a isso, porque é o que eu falo, a tecnologia é só um instrumental, a gente tem que usar ela a nosso favor, então isso tem que se transformar. E basicamente como eu trato essa história de ciência urbana. Tem muita gente fazendo isso de outras formas, tem gente fazendo no Brasil uma parte disso aqui, tem gente fazendo outra parte disso ali. Eu estou tentando amarrar um pouco as pontas e usar isso principalmente no setor imobiliário, que é o setor que constrói as cidades no fim das contas, né? Eu gostaria muito que o poder público também entrasse nisso, porque é o que acontece lá fora, mas no Brasil eu sei que as dinâmicas são um pouco diferentes, uma hora isso vai chegar lá. E só para explicar um pouco, essa parte de um dos pilares desse, na verdade, é um estudo vocacional quantitativo das dinâmicas urbanas, usando Big Data, ou usando o Data Driven, que todo mundo fala. Então, é espacializar essas informações que ficam na nuvem de uma forma que isso se torne um diagrama analítico, não um mapa, mas um diagrama correlacional, ponderado, de análises que estabeleçam correlações, e não só de um dado primário que vire um mapa. Isso tem que virar um diagrama analítico para que o incorporador, que as pessoas possam tomar decisão baseada nisso. E isso sozinho, em alguns momentos, se torna uma informação muito vazia. E aí é legal complementar isso ou cruzar isso com informações com um tipo de mapeamento mais qualitativo espacial. Que aí essas ferramentas paramétricas ou de design generativo, evolucional, que todo mundo fala, evolucionário, não sei como traduzir direito. Isso você consegue usar muito essas ferramentas para avaliar a performance urbana, em termos qualitativos, não só quantitativos. E por fim, onde hoje eu tenho desenvolvido mais a minha pesquisa, como usar essa história de inteligência artificial ou de inteligência estendida humana para construir cenários futuros. Então, como é que a gente usa esses algoritmos de machine learning e tal, para aprender com as informações que a gente tem, cruzar essas informações em, sei lá, quantos mil indicadores que a gente tem no longo do tempo e construir cenários futuros. Esses cenários eles não são mais só uma projeção linear do que já aconteceu no passado, mas é uma construção baseada no que a máquina aprende. E claro, isso tudo tem que subsidiar a decisão e tem que gerar insights de produto, de projeto, de desenvolvimento urbano, um pouco essa ideia. Eu vou passar alguns exemplos para vocês. Por exemplo,
Isso aqui é um algoritmo de performance urbana que basicamente calcula qual seria o melhor traçado de escoamento das águas para um determinado terreno. Então, é um algoritmo que eu construí que você indica qual é o tipo de solo que existe naquela região, porque você consegue saber a percolação de água, qual é a carga de chuva prevista para essa região específica, e aí, baseado na topografia, o algoritmo gera vários cálculos matemáticos para entender qual seria o traçado mais eficiente de escoamento de águas e, inclusive, onde você vai ter maior acúmulo de água ou não. Então, você começa a ter um raio-x do terreno em termos de fluxo de água, que como se fosse um raio-x que a gente vê na medicina, né? E você consegue avaliar tomar algumas decisões além da nossa capacidade. Claro, isso é muito legal, sempre envolver um projetista, um topógrafo, porque aí a coisa tem mais lastro, tem uma consistência mais firme, né, de análise. Ou você pode avaliar outros tipos de fluxo. Por exemplo, eu montei isso para Atenas, porque na Europa a questão da insolação é muito importante em todo lugar, mas lá, lógico, a falta de luz é um problema. Esse bairro em Atenas, que é o bairro de Exarquia, que é um bairro que sofreu muito com a crise, é o bairro onde está a Universidade de Atenas, é um bairro anárquico, que todo mundo chama lá, onde o governo não investe. É um bairro que sofreu um problema seríssimo, virou praticamente um grande cortiço, se eu fosse traduzir para a nossa realidade aqui, e o governo depois começou a tentar encontrar caminhos de como revitalizar esse bairro, e uma das questões que eles avaliaram é como eles poderiam agregar terraços aos edifícios, para que essa moradia tivesse um outro valor, porque são apartamentos muito antigos. E aí a gente começou a identificar onde nos edifícios, porque eles não podem fazer isso em todos os edifícios, porque é muito caro, qual edifício que ele pode colocar um terraço, um lugar que vai receber luz, porque as pessoas tendem a usar mais esse espaço, e aí esse apartamento vai se valorizar, essa região vai começar a se transformar através de uma microacupuntura urbana no edifício. E é um pouco disso. Você pode simular, por exemplo, questões de conforto térmico. E isso na norma de desempenho hoje no Brasil talvez comece a fazer mais sentido. Você começa a identificar, por exemplo, quais são regiões no edifício ou na cidade que estão dentro de uma zona de conforto humana ou não, né? Então, se você olhar essas áreas vermelhas, ela tem uma exposição acima do que seria o ideal para o conforto humano térmico, e a parte em azul já está um pouco abaixo. Então você pode encontrar zonas de equilíbrio, que foi um pouco do que a gente montou para eles em Atenas, para que eles soubessem onde que vale a pena ou não colocar esses terraços nos edifícios, como forma de transformação urbana. Ou outros tipos de performance de fluxo, que também tem milhões de aplicativos que fazem isso, só que eu acho legal que isso não é um aplicativo, isso é uma ferramenta, um instrumento, na verdade, que cada cliente pode usar de uma forma. Então não é que o cliente tem que colocar as expectativas dele dentro de uma caixinha preta com um aplicativo que vai resolver tudo. Eu não acredito muito nisso, né? Até porque a minha ideia não é vender software, a minha ideia é usar isso como uma plataforma de reflexão para a transformação urbana humana. Isso na Holanda eles estão fazendo, isso é no centro de Haia, em Den Haag, na Holanda, e eles estão começando a pensar na Holanda como é que eles podem começar a introduzir turbinas eólicas dentro da cidade. Porque a Holanda é um pântano, né, que vive abaixo do solo, o nível da cidade, do país é abaixo do nível do mar, e eles têm um problema seríssimo de espaço. Então eles estão cogitando colocar o aeroporto agora no mar, porque é uma área valiosa da cidade. E aí isso é um estudo que a gente fez mapeando o túnel de vento, por exemplo, onde você tem vento no centro de Den Haag, que é a região mais, o núcleo, maior número de pessoas trabalhando lá, e eles vão começar a colocar turbinas eólicas aí dentro, e aí você precisa entender, por exemplo, onde você tem esses túneis de vento e onde você gera, por exemplo, ilhas de sombreamento. A pessoa não tem acesso ao vento, então começa a ter ilhas de calor, ou nesse caso eles estão usando isso para potencializar onde alocar essas turbinas eólicas, que não são aquelas turbinas que a gente está conhecendo, que são mais comuns, aquelas hélices, são turbinas diferentes, que vão ser acopladas aos edifícios. E isso é um algoritmo que eu gosto muito, que eu desenvolvi, que é um algoritmo, na verdade, que simula a percepção humana. E aí a gente fala, tá, mas para que eu quero simular a percepção humana? É claro que isso daqui não tem, assim, não é 100% perfeito, né? É uma simulação. Só que é legal porque a gente começa a identificar o quanto o ser humano pode perceber do espaço. Não só o quanto ele pode enxergar, mas o quanto ele pode perceber. Então você pode dizer, eu quero simular o quanto as pessoas vão conseguir ler o letreiro da minha vitrine. Ou não, eu estou investindo tanto nessa fachada, eu quero saber até que ponto as pessoas vão perceber que eu estou usando um aço cortem aqui na fachada, se o pessoal da engenharia deixar. Então você começa a pensar um pouco nisso. Vale a pena? Onde vale a pena investir? Até onde vale a pena investir? Né?
porque você consegue inclusive saber qual a altura que o pedestre enxerga no edifício, ou percebe do edifício, o que é muito legal. E você pode, isso no fim das contas gera quase uma tomografia de percepção humana espacial. E você vê que, por exemplo, isso aqui, o branquinho é o que as pessoas percebem do espaço. Então, se você olhar, tem algumas ruas que o pedestre anda, aqui nesse lugar que eu estava mapeando, que é sempre a mesma coisa, é chato. É como se você andar numa rua que tem muro dos dois lados, é muito chato. E tem outras ruas que é muito legal, porque a percepção é muito mais rica. Então, isso tende a atrair muito mais gente, porque você fica curioso de querer descobrir os lugares e ver o que está acontecendo. Enfim, isso é muito legal e você pode justificar, por exemplo, por que você tem que implantar uma loja nessa esquina, talvez, e não nessa esquina aqui. Então você começa a ter mais lastro de argumentação. Nesse caso, um projeto que eu participei, que a gente conseguiu explicar para o Starbucks que por que vale a pena entrar naquela esquina e não nessa esquina, sendo que isso aqui é um loteamento que ainda não existe, que vai existir daqui a 30 anos. Mas você já consegue simular um pouco do porquê, e é um terreno retangular quase quadrado, é difícil de estabelecer em que esquina fazer isso. E a hora que você simula, você tem alguns insights que sozinho ia ser difícil de conseguir perceber, porque é uma projeção futura. Mas isso também não tem muita escala. É o que eu sempre brinco, para a máquina, tanto faz. Se é um quarteirão, uma cidade, é um pouco mais de tempo e um pouco mais de dado carregado, mas dá para fazer em qualquer escala. Isso aqui é um mapeamento que eu desenvolvi lá na Holanda, para a cidade de Amsterdã, que é uma cidade ao sul de Amsterdã. É uma cidade que tem um problema parecido com o que a gente tem em Curitiba, por conta do Plano Massa, que é muito legal, mas olha que o Plano Massa ele fala que todos os terrenos em alguns lugares tem que ter loja. E aí é difícil regular o mercado, porque não é sempre que o mercado consegue absorver essa quantidade de loja. Eu espero que a gente não tenha isso em São Paulo com as fachadas ativas. Eu acho que não, porque não é uma condicionante obrigatória, mas é uma possibilidade, é um incentivo. Então acho que isso já é inteligente. E essa cidade ela tem um problema sério, porque é uma cidade que tem muita gente, é uma cidade dormitório basicamente, e o governo investiu muito para trazer comércio e serviço para essa região, para que seja mais polinuclear, né, em termos de região, nessa região de Amsterdã. E esses vermelhinhos aqui são as vitrines das lojas que eles implementaram lá. E tem muito problema porque as lojas não conseguem vingar. Eles mudam a loja, mudam o projeto, mudam o uso e a coisa em alguns lugares não vai para frente. E a gente começou a mapear isso, por exemplo, uma fotografia de 1 ano, né, de mapeamento de onde as pessoas passam, porque aliás tem contagem de pedestre, ciclista e carro. Que nem na China, eles têm sensor e o governo holandês consegue saber quantas pessoas circulam em cada rua. Aí aqui no Brasil a gente fala, não tem isso. Não tem, mas dá para simular de uma forma boa. Né? E isso é legal, porque quanto mais azul significa que tem mais gente passando, e quanto mais azul significa que as pessoas percebem mais esse espaço. Então você tem esses túneis aqui de percepção humana, e aí quando você começa a cruzar isso, né, dar um zoom e ver o que acontece com esses túneis de percepção e passagem humana, nesse caso é ciclista e pedestre, tá? Não é carro, mas pode ser feito para carro. A gente vê que tem alguns lugares, isso aqui é um ponto crítico, porque tem muita loja boa aqui, tem lojas que fizeram um investimento grande para estar aqui e elas não conseguem ter público. E você vai lá, olhando, andando, parece que isso aqui é uma coisa só, mas quando você olha o diagrama, você vê que na verdade as pessoas se concentram muito mais aqui e elas não chegam a perceber essas lojas, as vitrines da loja, não é só a loja, mas a vitrine da loja. Então a gente começou a identificar um pouco por que essa região tem problema. E ao mesmo tempo outros insights apareceram, porque a gente ficou tanto tempo focado nisso que a gente esqueceu de olhar o resto. Então tem regiões, por exemplo, essa aqui, é um túnel de gente passando e não tem loja. Né? Então é um pouco desperdício. E agora eles estão usando esse diagrama como um outro input para redistribuir o uso na cidade. Então falar, vamos colocar mais loja aqui. E aí, claro, agora a gente está usando essa ideia de ciência urbana para saber que tipo de loja pode colocar aqui, que tipo de demanda a cidade pede, não só o mercado, mas a cidade em si, que é um pouco do que a Porsche tem feito aqui na Zona Leste, no Tatuapé, no Belém. E aí é um pouco isso, é a mesma coisa que está sendo feito lá. E aí, nesse aspecto, eu acho que a tecnologia ajuda um pouco. E claro, essa história de performance, você não precisa necessariamente só simular coisas aí da realidade, mas você pode construir. Então, eu passei muito tempo desenhando o loteamento para incorporador, né? É um trabalhão, porque é um trabalho braçal mesmo, você tem que ficar construindo poligonal, aí tem APP, tem área de doação, demora muito tempo operacional para fazer isso. Então, dá para usar esses algoritmos também para automatizar esses processos, no fim das contas, né? Para cada cliente. Não, tem muito aplicativo que diz que faz isso, mas é difícil conseguir fazer isso para todo mundo, porque cada lugar é de um jeito e cada cliente é de um jeito. Então, nesse caso, eu montei uma simulação que, por exemplo,
cria um loteamento virtual para um determinado terreno. Então ele busca qual é a melhor otimização e distribuição de quadras, e depois de lotes, e depois de casas. Tem uma limitação nesse terreno de tamanho de quadra, por isso que tem essa retícula toda, mas não é tão ortogonal, e não é, tem muitas ruas, o que não é tão eficiente do ponto de vista de infraestrutura, mas é uma questão da legislação. E aí ele começa a buscar qual é o melhor traçado, e se tiver uma topografia acentuada também, você consegue simular qual é a melhor disposição das casas, para que as casas tenham vista livres. E o mais legal, se mudar a app, depois você consegue mudar, fazer uma reformulação quase que automática, e aí o cliente não precisa esperar mais uma semana para tomar uma decisão, e aí ele pode usar esse tempo para oferecer um produto melhor, construir um lugar melhor. O projetista pode usar o tempo dele para uma coisa mais valiosa do que ficar desenhando linha no AutoCAD, pode usar a inteligência dele para outras coisas, que é uma discussão que eu tenho com meus amigos arquitetos urbanistas. Vou perder meu emprego. Não vai perder emprego. Usa a sua inteligência para outra coisa, né? Usa a tua equipe para uma coisa mais valiosa, para construir produtos mais interessantes, cidades melhores, enfim. Acho que a gente perde menos tempo com esse trabalho braçal. E aí, passando um pouco para esse pilar de mapeamento mais quantitativo espacial, que é o que todo mundo chama de SIG no Brasil, mas lá fora se chama GIS, que é na verdade espacializar as informações que estão na nuvem, e aí quantificar isso, para entender demanda, entender vocação urbana. E aí isso envolve tudo, envolve desde, por exemplo, dados do IBGE, dados da RAIS, dados da prefeitura, e, claro, vários dados de servidores globais, que é onde a coisa fica legal. Porque você tem vários dados mapeados pelo mundo, que são mapeados via satélite, e depois isso vira vetor, e depois isso vira dado mapeado, e aí a gente pode usar isso como informação. Então esses mapas, na verdade, não são mais mapas, eles são diagramas analíticos comparando um lugar com outro, um bairro com outro, uma região específica com outra, e a gente começa a entender um pouco qual é a demanda urbana, não só a demanda de mercado. Então isso complementa a pesquisa de mercado, que a gente consegue entender um pouco qual é a vocação natural da cidade para determinadas regiões. Por exemplo, esse é um projeto que eu estou desenvolvendo em Campinas, que a gente percebeu que a região que o meu cliente tem terreno, ele tem a cidade tem uma tendência de adensamento naquela micro-região, e uma tendência de adensamento de pelo menos 12% em residencial vertical. Então isso é muito legal, porque o terreno tem um tombamento, e a gente está começando a articular com a prefeitura hoje se faz sentido esse tombamento que restringe a altura. Será que não é melhor, por exemplo, o terreno dele está na frente de um parque? Será que não é melhor, por exemplo, encontrar caminhos para que esse lugar possa ser adensado, para que ganhe mais vida, e o parque também possa ser, de alguma forma, ter uma gestão mais eficiente, porque o poder público não consegue gerenciar esse parque sozinho? Então a gente está encontrando caminhos através de uma plataforma mais neutra de análise para promover um ganha-ganha-ganha, né? O desenvolvedor vai ganhar, a cidade vai ganhar, e a população do entorno também vai ganhar. Então a gente está encontrando maneiras de achar um equilíbrio para isso. Ou, por exemplo, quando você faz um mapa de dispersão de poluentes, né, de poluição urbana, que muita gente não quer saber disso, a prefeitura às vezes não divulga, mas você consegue simular, e você consegue saber qual é o bairro mais poluído, não poluído, e é um debate que a gente tem um pouco aqui. Mas vale a pena mapear